no início da década de 80 e a partir do tropical geraram-se dois movimentos culturais, se podemos chamar assim, completamente diferentes e, no entanto, com algumas interseções. Um que foi a Fenda, o movimento da Fenda, criado pelo Vasco Santos, com um espírito crítico e um espírito já muito bem formado sobre aquilo que se pretendia fazer, e apareceu a Fenda, uma editora que marcou uma época, e havia outro espaço, uma mesa ao lado, onde nasceram aquilo que foi mais tarde chamado os cadernos, foi chamado e era o título, eram os cadernos do 40. O espírito do 40 era um espírito completamente diferente da Fenda, era um espírito de prazer, hedonista, faziam-se as coisas porque se gostava de fazer. Tudo começou chamava-se 40, porque no 40 da Rua das Matemáticas, na garagem, a namorada de um dos habitantes da casa fez uma exposição de pintura e pediram-me para ir lá dizer poesia e eu disse Álvaro de Campos, e depois, com a continuação, nos primeiros dias fui dizendo Álvaro de Campos. Terminou a exposição e perguntaram-me ao Cravo, e se continuássemos a dizer poesia aqui? Eu disse, tudo bem, vamos trazer malta nova. E qual é o critério? O critério era o critério do Cravo, quer dizer, as pessoas traziam os originais e depois tinham que ser capazes de os dizer ou de nos entregar. Era eu e uma amiga, na altura era atriz, era bióloga, estava a estudar biologia e era atriz do CITAC, que dizíamos os poemas caso o autor não dissesse, e quem dizia poemas dizia música, dizia pintura, dizia desenho. As coisas eram feitas na altura, ainda me lembro, e agora que infelizmente o tempo põe muitas vezes na nossa boca esta palavra infelizmente, já morreu quem nos ajudou. Uma noite foi interpretada ao piano uma peça nova do Henrique Canelhas, e era preciso um piano, pois uma peça ao piano tinha que ser com piano, e não havia piano. Então conseguimos trazer na carrinha de um amigo que era estudante e o pai tinha uma padaria, na carrinha de transporte de pão, ele foi buscar o piano de Gil Vicente, com alguma cumplicidade, antes de começar a noite, e no fim da noite o piano regressou a Gil Vicente. O 40 era isto, saíram dois cadernos, o primeiro e o segundo caderno. No segundo caderno aparece um nome que hoje, daquela geração, feitas as contas, é o único resistente com obra produzida, que é o Manuel Silva, que hoje assina Manuel Silva Terra, e que no livro dele, O que Sobra, até diz isto: Manuel Silva Terra começou por publicar nos cadernos do 40 em Coimbra, na década de 80, depois nas edições Fenda, publicou com A Língua na Orelha e as plaquetes O Céu é o Deserto e De Limites, em colaboração. Portanto, o Manuel, que publicou no número 2 dos cadernos do 40, também fazia parte do grupo Fenda e foi de facto a ponte entre estas duas realidades, uma estruturada, repito, e outra construída em torno do prazer da leitura, do prazer do encontro. E isto é um motivo, esta pequena história, para trazer à liça um poema inédito publicado pelo Manel no Facebook, e que diz muito do que é o Manel, o poeta resistente, o poeta que ficou dessa geração. E o poema é assim: no regresso, cruzei-me com um caracol que atravessava o caminho. Devolvi-o ao campo de ervas verdes, não fosse ele ser espezinhado por algum bípede. No dia seguinte, cruzei-me de novo com o mesmo caracol. Então, peguei nele e ajudei-o a atravessar para o outro lado. Ele sabia para onde queria ir. Pedi-lhe desculpa, pois provavelmente fiz-lhe perder o encontro. É esta escrita, a que eu chamo Rento à Terra, que o Manel transporta, e que o Manel Silva Terra, de quem sou o grande amigo, e que é um grande amigo, é neste momento, 40 anos depois,
De todos aqueles que viram a luz, ou seja, publicaram pela primeira vez alguma coisa em suporte de papel, o Manel é o único que perdura, é o único que fez obra, é o único que permite dizer valeu a pena, porque houve um poeta que nasceu, cresceu e hoje é uma referência.